Glória a Deus, aleluia. O Senhor está no controle e Ele continua no seu trono, cheio de majestade e glória, aleluia. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavra de Deus na Minha Boca. E neste dia, com gozo, com gratidão, quero convidar a todos que já estão conectados. Vamos nos render na presença do Senhor e declarar: Ele está no controle, Ele é Deus, aleluia. Onde você estiver, comece então a meditar nessa verdade, que em todo o tempo o Senhor é Deus, em todo o tempo o Senhor está no controle, aleluia. Ele não perdeu o controle das nossas vidas, Ele não perdeu o controle de cada situação, o Senhor continua no controle, aleluia. Onde você estiver, vamos juntos adorar a Ele, aleluia. Ele é o Deus que está no controle, aleluia. Independentemente do que seja, o Senhor está no controle, aleluia. Essa é a nossa fé, a nossa vitória. O Senhor está no controle, aleluia. Ele não muda, aleluia. Tudo pode passar, tudo há de passar, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, aleluia. Nele não há variação, aleluia. Nele não há trevas, aleluia, aleluia. Santo Deus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome, ó Rei da Glória. Louvamos, Senhor, o Teu nome, aleluia. Oh, nós Te adoramos, Senhor. Leva-nos, Senhor, guia-nos pelo Teu Espírito a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Oh, que tudo em nós declare que Tu és Deus, Senhor. Que tudo em nós declare que Tu és Deus, Senhor. Aleluia. Tu estás no controle, Senhor. Aleluia. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Aleluia. Deus é amor. Ele lança fora todo medo. Aleluia. Nesta hora nós declaramos que todo medo seja lançado fora. Aleluia. Pois ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele ali está. Aleluia. Quando passarmos pelo fogo, o Senhor ali está, aleluia. Ainda que passarmos pelas muitas águas, Ele ali está e Ele continua a ser Deus, aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Ele é Deus, o Senhor é Deus, Ele é Deus, o Senhor é Deus, Ele é Deus, Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara, não se compara ao seu poder. Seu amor
lança fora todo medo. Ele está no controle, e o vale da sombra da morte não se compara, não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, o Senhor é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E no vale da sombra da morte estará ao teu lado. Quando as ondas no barco baterem, vê, Ele está no controle. E no vale da sombra da morte estará ao teu lado. Quando as ondas no barco baterem, vê, Ele está no controle. Aleluia, Senhor, nós declaramos que Tu és Deus, Pai, aleluia. Em todo tempo, Senhor, Tu és Deus, Pai, aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Pai, porque podermos olhar para Ti, Senhor, e descansar, Senhor. Oh, obrigada, Senhor, por Tua bondade e Tua graça, Senhor. Oh, e nós declaramos, crendo que Tu és Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queremos nos achegar ao trono da graça e misericórdia, Senhor, onde os nossos pecados, onde a Tua vida flui, Senhor, e os nossos pecados são afastados pelo clamor do sangue. Obrigado pelas Tuas infinitas misericórdias. Nós clamamos, ó Deus, sobre a Igreja de Cristo, Senhor, misericórdia. Pois a Tua palavra diz que nós vencemos pelo sangue, e no sangue está a nossa fé, a fé que vence o mundo. Nós nos escondemos, ó Deus, debaixo das Tuas asas. Perdoa-nos, ó Deus, a imundícia e a multidão das nossas transgressões. Mas nessa noite nós buscamos a Tua face, Senhor, e Te pedimos que o Senhor renove as forças, restaure a Tua casa, restaure a Tua glória. E a verdade de que a Tua glória fazia com que os sacerdotes não pudessem estar de pé. E que por causa da Tua glória nos prostremos ante a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, ó Deus, o nosso
orgulho de fazermos Deus a nossa propriedade como se pudéssemos te controlar. Mas antes seja Deus único e verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas assim sendo, sejas tu a nossa confiança, Senhor. Sejas a nossa frente e a nossa retaguarda. E que possamos nos gloriar unicamente em Cristo e Ele crucificado. Em nome de Jesus, Pai Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso programa A Palavra de Deus na Minha Boca. Amém. Joana, obrigado pelo tempo da adoração. Certamente algo que o Senhor está a fazer no nosso meio é levar-nos a entender a adoração em espírito e em verdade. Muito mais do que uma música, muito mais do que um talento, mas termos a condição dos nossos corações em espírito e em verdade, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Amém e amém. Nessa noite eu quero falar sobre o caráter apostólico da igreja. Caráter apostólico. Vou pedir que nós possamos nos debruçar sobre algumas escrituras para que nós possamos partilhar nesse momento o entendimento das escrituras, para que possamos saber o que é que Deus pede de nós e como é que nós devemos fazer ou entender aquilo que é a igreja. A igreja tem estado na boca do povo. A igreja é, na realidade, um tema de escárnio, de desprezo, de debate na boca do mundo. Mas é um assunto que não lhes pertence, porque é um assunto que eles não dominam. E como está escrito, os escândalos é inevitável que eles venham. E assim sendo, muitos adormecidos dentro da igreja, adormecidos, como está escrito, desperta tu que dormes dentre os mortos, porque a igreja acaba por envolver-se, distrair-se daquilo que era suposto olhar para o autor e consumador da fé e distrai-se nas coisas do mundo, entre aqueles que estão mortos no pecado. E diz assim mesmo, desperta tu que dormes entre os mortos. Nós não deveríamos descansar, folgar nas coisas daqueles que são mortos para a palavra de Deus, mortos para a verdade de Deus, mas deveríamos, como está escrito, resta um descanso, descansar no Senhor, amém? Termos comunhão no Senhor. E nada disso tem a ver com religiosidade ou um espírito estranho. Muito, porém, contrário até, o espírito religioso é um espírito que assume uma função, parece ser Deus, mas quando nós vamos ver, nada tem a ver com Deus. Por quê? Porque ele está despido da verdade, está despido da graça, está despido daquilo que é a identidade das riquezas já reveladas em Cristo Jesus. Logo, existem temas ou assuntos que o mundo pode até confiscar e tentar opinar. O mundo pode até ser instrumento que Deus use para corrigir o seu povo. Assim foram os filisteus no passado com Israel. Mas isso não significa que seja um assunto que a eles pertence. Amém? Por quê? Porque eles não entendem das coisas espirituais, pois somente pelo Espírito são discernidas. A igreja tem um caráter apostólico. E esse caráter apostólico, olhando nós para a história de Lázaro, vemos que o Senhor disse que Lázaro saísse do túmulo. E Lázaro, na ressurreição, torna-se testemunha de Jesus. Lázaro antes era amigo de Jesus, Lázaro antes era alguém que Jesus amava. Mas no momento em que Lázaro é ressuscitado, o poder ou o espírito de ressurreição vem sobre ele. E a Bíblia diz claramente que já não era mais só a intenção deles matarem Jesus, mas agora também matarem a Lázaro. Porque Lázaro constituía agora um perigo. Porque através de Lázaro, muitos se converteram, entendendo que este Jesus era o Cristo.
E é necessário também, às vezes, entender como é que o mundo percebe a igreja. O mundo olha para a igreja e, além do escárnio que nós acabamos de falar, o mundo tem uma falsa percepção daquilo que é a realidade da igreja. Nós temos muitos problemas, temos muitos escândalos, temos muitas coisas que envergonham somente o nome de Jesus. Há uns anos atrás, um grupo de jovens na Coreia do Sul saiu e entrando numa região marítima, não sei se rio ou mar, dizendo ou alegando que o Deus deles era o Deus que fez Pedro andar nas águas. Logo, se Pedro andou nas águas pela fé, elas acreditavam que elas pudessem também andar, porque é o mesmo Deus. Amém? E a imprensa começou a escarnecer. Cadê o Deus que abandonou os seus fiéis quando confiaram nele para andar nas águas? Por que lhes deixou morrer? Mas tinha que ser mesmo pessoa que também não sabiam nada para ir fazer isso. Eu acho muito interessante esse comentário porque, Iona, a maior parte das pessoas que alega fé é porque ele não sabe fazer uma outra coisa. Muitos que dizem crer em Jesus, ser da fé, na verdade, se soubessem fazer certas outras coisas, eles não iriam estar agarrados na palavra de Deus. Eu quero começar nessa noite um argumento aqui. Amém? Se o pobre tivesse como ser empoderado, ele não ia buscar o Senhor. A maior parte das pessoas, por isso que eu disse, o mundo tem uma percepção que não tem domínio real. No livro de Mateus 6 diz assim: buscai o reino e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. Mas, antes disso, o Senhor disse: não sejam vós como os gentios, que buscam Deus para comer, beber, casar e darem-se em casamentos. Amém? Logo, há uma excelente e enorme diferença entre o gentio e o eu não quero usar o crente. Eu não quero usar a expressão crente, porque todo mundo se qualifica como crente. Há uma enorme diferença entre o gentio, aquele a quem Deus não se revelou, e o homem a quem Deus se tenha revelado. O caráter apostólico. Naquele lugar havia muitos mortos. Porém, Lázaro foi o único que ressuscitou. Apostólico significa enviado. Lázaro foi chamado da morte para ser enviado como testemunha de Jesus. Essa é a definição da igreja. Estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, e o Senhor chamou-nos do pecado para si mesmo, para nos enviar como testemunhas da sua ressurreição. Não existe outra definição para a igreja. Se disseres que a igreja é o templo do Espírito Santo, está tudo dentro disso. A definição da missão da igreja, da função da igreja, eles disseram: importa que outro tome o lugar de Judas, que esteja conosco desde o início e seja testemunha da sua ressurreição. Lázaro foi chamado da morte e enviado apostolicamente para ser a sua testemunha. Logo, todos nós temos, nesse sentido, não o título de apóstolo, mas a natureza apostólica. Para que Lázaro pudesse ser útil, Cristo teve que se revelar a ele. Ele teve que ouvir a voz de Cristo. Ele teve que sair da morte para a vida. Da morte para a vida. E Lázaro, quando ressuscitou, não voltou para o estilo de vida que ele tinha antes da morte. Lázaro ressuscita agora para ser a testemunha de Jesus Cristo. Logo, a expressão que nós ouvimos hoje dentro da igreja, que aceitei Jesus,
para continuar a viver a vida que eu vivia antes, não é possível. Daí os escândalos que nós vivemos. Porque não é possível, sendo eu orgulhoso, aceitei Jesus e vivo ainda agora com Jesus no orgulho. Eu era teimoso, eu era rebelde e agora, aceitando Jesus, continuo com Jesus na rebeldia, com Jesus na teimosia. Vós não aprendeste assim a Cristo. Amém? E nesse momento que nós entendemos exatamente esse ponto, nós começamos a ver a diferença do espírito religioso, que é aquilo que os gentios demonstram, para um espírito de revelação. Mas o que é essa coisa de revelação, revelação, revelação? O que é isso? O que é que tem isso a ver? Algo que estava oculto. A palavra de Deus diz que o segredo de Deus, a glória de Deus, é ocultar-se. Mas a glória dos homens é descobrir as coisas. Por isso é que nós gostamos de ouvir. O que é isso? Por isso é que nós gostamos de dizer, não, também sei. Também já ouvi. Por quê? Porque nós queremos demonstrar alguma informação, alguma capacidade. Mas quando nós olhamos e entendemos que verdadeiros homens em justiça diante de Deus eram homens que não procuravam ser vistos. Porque eles estavam muito ocupados em conhecer Deus. Se Lázaro optaria por ressuscitar para estar na terra novamente, ou estar na presença de Deus na eternidade, eu não estou a ver Lázaro preferir ficar na terra. Se você acha que o morto que é morto não quer voltar para a terra, irmão, eu vou abrir isso assim rápido. Nenhum morto, quer ele esteja no inferno ou no céu, gostaria de voltar na terra. Por quê? Porque o morto que está no inferno sabe que foi a conduta dele na terra que levou para o inferno. Ele não gostaria de estar na terra. Amém? Ninguém que viu Deus na sua excelente glória gostaria de voltar para a terra. Logo, o que eu estou a tentar te mostrar nessa noite é muito fácil você ter pessoas que conheceram Deus por revelação e confundi-las com pessoas que são religiosas. Existem muitas pessoas que são religiosas que dedicam-se até a qualquer forma de crença, mas neles não há a revelação. Não obstante, eu não te disse que todo mundo que está dentro de uma igreja evangélica tem a revelação de quem Cristo é. Jesus estava em Israel, a promessa era para os israelitas, mas foram eles quem crucificaram Jesus, porque eles não tinham a revelação de quem Jesus era. Mas a Bíblia diz, chegou o tempo em que o Pai procura aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que lhe adoram debaixo da revelação de quem Jesus é. E não mais na função de um espírito religioso no cumprir de regras e rituais. Mas que Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Logo, verdadeiro cristianismo, ele aponta para um nível de mudança sobrenatural. Logo, quando você ouve pessoas dizer, eu sempre fui assim, ele não entendeu Cristo. Porque eu sempre fui assim, eu que deveria estar crucificado, que é a velha criatura. E a velha criatura, ela é crucificada, ela é sepultada pela fé em Jesus, quando somos regenerados e nos tornamos essa nova criatura, não mais segundo Adão, mas segundo a palavra de Deus, que é Cristo. Em Cristo não há teimosia. Em Cristo não há rebeldia. Em Cristo não há amor ao poder. Em Cristo não há amor ao dinheiro. Em Cristo não há protagonismo. Queridos irmãos, o caráter apostólico da igreja é que nós saímos da morte para a vida, e a vida é Ele. Nós não fomos salvos para termos a realização dos nossos sonhos. Posso te abrir as Escrituras? Você alguma vez ouviu falar escândalo na igreja do sétimo testemunho de Jeová? Ou vai te doer certas coisas que você vai ouvir? Você alguma vez ouviu falar de escândalo no testemunho de Jeová?
Alguma vez você conheceu o líder fulano de tal, cargo fulano de tal, dos Testemunhas de Jeová? Mas na igreja evangélica, você conhece o nome do avô dele, da mãe dele, da mulher dele, do cão da mulher dele? Todo mundo é famoso, menos Jesus. O que aconteceu dentro da igreja evangélica? Um dos grupos que mais cresce na calada, Testemunhas de Jeová. Não, nós pastores não queríamos admitir. Porque só 2 bocados de pessoa que ele tem arrogância, porque ele atingiu o reconhecimento, a popularidade. É inevitável que os escândalos venham. Ai de quem, por quem eles vêm. Eu só estou a te fazer uma pergunta bem simples. E se você quisesse me responder, pode ficar à vontade. Se você achar que eu estou errado, você também tem a tua opinião. Não faz dela certa, mas você tem a tua opinião. Você nunca ouviu falar do apóstolo, nunca ouviu do profeta, nem da profetisa. Você nunca ouviu falar do reverendíssimo, mas dentro da igreja evangélica. Nós somos como num mar infestado de tubarão. O resto é cardume. Para ser abocanhado. Logo, não é de estranhar que todos almejem o auge. Mas no reino, o maior é o que serve. O maior do reino dos céus é o que serve, não aparece. Então, o que aconteceu com a igreja? O que é que o Senhor espera da igreja? Eu hoje ouvi o Senhor falar comigo, Mauro, eu estou a atraí-los para a fonte. Jesus é a fonte. No livro de Jeremias, por favor, Iona, pudesse abrir comigo rapidamente. Aleluia. Capítulo 2. Amém? Jeremias, capítulo 2. Pudéssemos rapidamente. Podemos voltar às Escrituras. Dia 29, 30 e 31, nós estaremos reunidos no mesmo espaço que de habitual. Porém, se você ouvir essa mensagem fora, não se esqueça, já passou, ok? 29, 30, 31 de março, 29, 30 e 31 de março, nós vamos ter a nossa habitual conferência. Porém, o objetivo dessa conferência, eu tenho estado a olhar diante de Deus e meditar, pedindo a Deus um reavivamento na palavra. Um momento para realmente buscarmos o Senhor na palavra, em espírito e em verdade. A igreja em Angola está doente. A igreja em Angola está obcecada pelo poder, pela aparência das pessoas, pela opinião popular, mas com falsos fundamentos. Lógico, quando treme, é o que dá. No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte,
por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto, passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Podemos repetir todavia? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Porque pois veio a ser presa. Os filhos de leão bramaram sobre ele, levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Amém. No versículo 2 ele diz assim: lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Israel então era santidade para o Senhor. Todos os que os devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó. Ouça a palavra do Senhor, ó casa de Jacó. Ok? Amém. Glória a Deus. Eu não sei quem me possa ou me esteja a ouvir, mas é urgente a igreja entender o despertar. Eu fiz um comentário há dias sobre a necessidade de não nos enganarmos quanto a falsas bandeiras. Vou repetir novamente. Ouvindo falar do caso daquele jovem que foi assassinado, espancado na rua, confundido como ladrão, eu falei, e não tenho muita informação senão aquilo que se tornou público. Posso estar enganado. Porém, eu procurei saber se em algum momento a morte daquele jovem foi intencional, a perseguição de um jovem cantor ou que estava dentro da igreja. Eu me perguntei, há essa evidência? Não. Se não existir, e eu peço que vocês me perdoem, e se houver essa evidência, por favor, eu gostaria de me retratar. Porque se houver essa evidência, eu vou ser o primeiro a falar. Ou o último a me calar. Perseguição, por causa do nome de Jesus, é uma coisa. Porém, é perigoso. É tapar os ouvidos. Nós nos levantarmos como igreja ou líderes religiosos, levantarem falsas bandeiras de uma perseguição que não é realmente perseguição contra a igreja. Por quê? É um mal social. É um mal social o que nós acabamos de ver. Sendo um mal social, esse mal social não é abrangente só à igreja. Hoje tocou na igreja, mas vem tocando na sociedade. E a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Logo, eu falei que no momento
pessoal, testifiquei que cristãos estavam a consentir na morte de um gatuno, a ser queimado vivo. E eu vi esses cristãos a gritarem: morre, morre. E tomo conhecimento, porque eu ouço, e de repente, eles que trabalhavam comigo, eu vejo a postarem os vídeos do homem a ser queimado vivo. A dizerem: morre, Satanás, vai para o inferno. Então, preste sobre atenção. Não dá uma brincar de defender um nome que não é verdadeiro. Falsas bandeiras. Eu não sei se nós temos maturidade suficiente para entender o perigo do que isso significa. Queridos irmãos, muitas das vezes esquecemos que Deus não é a nosso favor, não é contra nós. Ele é o comandante dos exércitos dos dois vivos. Amém. Deus não é a teu favor, não é contra mim. Ele é o comandante dos exércitos dos dois vivos. O que é que isso significa? Que Deus é justo, Deus vai tentar para a verdade. E ele vai fazer justiça. Agora, nós falarmos justiça porque o homem era da igreja e a justiça que era daquele porque era do mundo, fica aonde? E nós temos o hábito de que o nosso Deus vai ouvir-nos a favor contra os nossos inimigos. Às vezes aquele teu inimigo não é bem teu inimigo, você que está errado. Deixa eu explicar. Houve um jovem, Iwan, que me disse: pastor, eu estou a ser perseguido na empresa. Eu estou a ser perseguido, e a perseguição no meu trabalho, dizendo que eu é que sou gatuno, eu roubei. Eu disse: oh, amém. É muito perigoso orar por ti, não esquece nunca isso. Eu disse: vamos orar. E eu estendi a mão sobre os ombros e eu disse: Senhor, tu sabes quem roubou. Expõe. Amém. Era ele. Então, nós temos que entender que quando nós vamos orar, Deus não vai brigar conosco, de religião. Eu não fiz isso. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor sabe quem roubou. Expõe. Era ele. Já vistes trazer os teus argumentos perante Deus, achando que Deus não há de ver? Tapando o sol com a peneira. Quer dizer, você argumenta, você fala, você diz, você chora, você grita. Afinal, você que é o transgressor. Então, você diz não, o pastor, isso e aquilo. Amém. Não vamos confundir as coisas. Quem sou eu? Eu sou o pastor Mauro Livramento, o pastor que foi acusado de ser responsável pela tentativa de suicídio de uma jovem dentro da igreja. Porque eu me recusava a ouvi-la na fofoca que ela quis fazer contra o irmão. Eu voluntariamente me apresentei nos serviços de investigação criminal, porque os da igreja alegavam que ela tentou se suicidar. Mas reunião de pastores. Porque ela alegava que ela tentou se suicidar, deixou carta, só não estava a ter coragem na primeira vez, escreveu mais outra. Não estava a ter coragem, não de escrever a carta de se suicidar. Já 2 vezes que eu tentei, porque o pastor Mauro não quer me ouvir naquilo que eu quero falar sobre o irmão. Quem é o irmão? Também que depois saiu em rebelião. O que está dentro da igreja não é de Cristo. Se você ouvisse isso do mundo, você ia dizer que é ataque. Assim eu sou o quê? E ninguém me incomoda. Este corpo aqui não derramou sangue. Foi isso que Paulo disse: ninguém me incomoda, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Não fui eu também cortado com serrote por outro que é da igreja que me disse: vão matar o pastor mulato? Como é? Quando nós vamos ouvir os ditos clamores, saiba que existe um Deus que é dono da igreja. E eu tenho estado a dizer: todo impostor dentro da igreja será exposto. Revejam só os vídeos e vocês vão dar conta que as coisas que foram faladas estão a acontecer.
Essa é minha nação, diz o Senhor. Eu morri por ela, diz o Senhor. Estão a brincar? Ele é Deus. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao verso 27. O Senhor é dono da igreja. Logo, se eu não paguei a conta da luz, eu não posso alegar perseguição quando a luz é cortada. Eu não paguei. Então, a Bíblia diz que Deus procura a verdade no íntimo dos homens. O que eu quero dizer com isso, levantando isso o caso desse jovem Caleb? Nós temos que repensar o que está acontecendo dentro da igreja. Em vez de dizer que temos que tomar uma posição para defender o nome da igreja, qual é o nome que você vai defender no erro? Qual é o nome que você... Se não orgulho, queridos irmãos. Isso é leviandade na liderança, isso é altivez. Isso é leviandade, isso é altivez. Está errado, irmão. Eu vou abrir o jogo hoje, vamos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu, assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ser desqualificado depois de você ter pregado. Ser desqualificado depois de você ter orado. Ser desqualificado depois de você ler. Ele diz: aquele que lê e não ouve e não põe em prática, ele engana-se a si mesmo. A verdadeira, querida irmã, a falsa religião tem a ver com isso. É como alguém que olha para o espelho. Alguém que olha para o espelho e esquece do que viu. Logo, eu não estou a falar aqui de moral. Porque nós estamos a falar de não falhar. A minha mensagem não é para eu falho. Número 1. E às vezes eu vou ligar para ti, Iona, ora por mim. Ei, pastor! Não, eu tenho noção disso. É meu princípio. Logo, o que acontece? Preste bem atenção. É necessário que você entenda o caráter apostólico da igreja. Ele disse: ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que já está posto. 1 Coríntios 3. Que é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é a pedra sobre a qual... Não é Pedro, você sabe que isso é heresia. É Cristo sobre o qual a igreja está edificada. Depois diz que os ventos e as chuvas vêm sobre os dois. O que construiu na areia, construiu na rocha. Que é Cristo. Os ventos sopram sobre os dois de igual modo. As circunstâncias são as mesmas. Mas o que permanece na rocha? A chuva também veio. Só que ele fica firme. É como essas chuvas. Quando chove, meu Deus, o coração aperta. Aperta pelo teu povo, aperta pela cidade. Que isso, Deus? Como é que está? Mas sobre quem está bem edificado, ele descansa à noite. Então, às vezes, você vê as pessoas reclamar: não, vocês estão a falar isso, vocês vivem nas melhores condições. Então, usando essa expressão, viva também você, garanta que você vive nas melhores condições, edificando a tua vida na rocha, para que quando as chuvas vierem, não reclames ou alegues injustiça, isso não se faz. Você ouviu a palavra para edificar a tua vida na rocha, obediência. Se você ouviu a palavra e permanece na mesma condição, sem estrutura, a desobediência, não reclame. Não reclame. Logo, queridos irmãos, qual foi o benefício de Cristo? E Jesus, chegando àquela mulher, disse: dá-me de beber. E ela disse, espantou-se por causa do contexto socio-religioso, de um judeu, um homem, estar a pedir a uma samaritana, sendo mulher, que lhe desse de beber água.
Mas Jesus estava-lhe a pedir porque a cidade dela tinha sede. Jesus veio para a figueira que era Israel e não encontrou fruto. Mas para ela, samaritana, Jesus estava a pedir, dá-me de beber, falando da cidade que tinha sede. E então, nós sabemos a história da mulher samaritana, que ela torna-se a evangelista que ganhou toda aquela cidade. Por quê? Porque Jesus lhe disse, 6 casas já andastes, e não era suposto andar 6 casas. Era suposto andar pela cidade e saciar a sede da cidade. A diferença entre o gentio e o homem ou a mulher a quem Deus, Cristo se revelou, é que o gentio está prostrado nas suas próprias necessidades. E Deus disse aqui a Jeremias, Jeremias, trocaram-me a mim manancial de águas vivas por uma cisterna. O que é uma cisterna? É um reservatório. Mas além de ser um reservatório limitado, estava roto. Dizendo o quê? Para a mulher, quem continuar a beber dessa cisterna terá sede. Mas quem beber das águas que tenho a lhe dar, ele será saciado. Então, fingir religião é fingir bom comportamento moral e cívico. O diabo não é contra moral e cívica. Ele até gosta dessa coisa. O que ele é contra é o nome de Jesus. O que ele é contra é o fundamento na tua vida, que é Cristo. Então, Joana, até podes ter um melhor comportamento que eu, mas o fundamento é Cristo. Que não tendo tu o fundamento, de nada te vale teus valores morais. É autojustiça. Porque a justiça que temos não é aquela que vem das nossas obras da lei, mas é a justiça que vem pela fé na obra que Jesus fez naquela cruz. Então, moral e cívica de nada nos vale. Então o mundo aponta para a igreja dessa maneira. Mas nós também pensamos, não, saímos do mundo, porque o mundo é assim, o mundo cheira mal, e entramos dentro da igreja, agora nós atingimos. Mas o quê? O coração de revelação? Não. Nós simplesmente vemos gentios do mundo a virem para a igreja, não mais nas coisas do mundo, mas vêm orar para comida, beber, casar e casamento. É por isso que o mundo lá fora diz, não, vocês estão na igreja, não gostam de trabalhar, têm preguiça, só estão na igreja porque não deu certo. Desilusão amorosa. Porque essa é a realidade do gentio. Porque ele que está a dizer isso sabe que eu só entraria na igreja. Não preciso, por quê? Está aqui, eu trabalho, está aqui, eu faço um esforço, está aqui. Ele, por desprezo, ele acha que todo mundo faria o que ele faz. Porque ele não está falando do outro, ele está falando dele. Vou repetir. As pessoas no mundo que dizem assim, esses da igreja, isso assim, assim, como é que ele sabe? Para o puro tudo é puro, o impuro é tudo impuro. Em outras palavras, ele não sabe o que é a igreja, mas ele sabe que ele e os amigos dele fariam isso. Só vão na igreja por causa de mulher. Só vão na igreja quando não deu certo. 19 anos, acho que tem um bocadinho de histórias para te contar. Houve um que me disse, pastor, já sei porque que Deus te trouxe aqui nesse bairro. Eu disse, sério? Sim, Deus te trouxe aqui a me arranjar uma boa mulher. Por quê? Porque essas mulheres do mundo está tudo estragado. Mas da igreja. eu jovem, eu acho que Deus me trouxe aqui para você não ir para o inferno, para você conhecer Jesus na terra e aproveitar comer o melhor da terra, não achas? Mas você vê muitos brincalhões com título de pastor a serem casamenteiros. E eles não têm mais descaramento fazer casamento de pessoas do mundo. Então, tipo, o padre não quer saber se você assiste à missa. É só o casamento do famoso. Você não sabe que o casamento do famoso é aí na Cidade Alta. Todos os famosos da católica só casam lá. Mas são famosos do mundo. Casam ali. E as igrejas evangélicas estão a fazer a mesma coisa, deixando Deus. A cisterna, o manancial de águas vivas, a fonte, e trocando por coisinhas. E Paulo disse, havendo pregado, havendo depois de ter feito a minha parte, eu esmurro o meu corpo para não ser desqualificado. Logo, queridos irmãos, defender a imagem e a opinião pública da igreja é complexo, é complexo. Porque você tinha que combater o bom combate, que é guardar a fé. Você tinha que guardar a fé. Logo, vou repetir. É extremamente complicado levantar falsas bandeiras de uma perseguição à igreja.
Porque eu quero me perguntar, o jovem foi mesmo atraído fora da igreja, vamos matar esse cristão. Se fosse assim, eu seria o primeiro a falar e o último a calar. Uhum. Mas não, não é isso. Vou pedir de novo, se estiver errado, por favor, eu quero corrigir. Porque nós não podemos defender o indefensável. Aquela morte é uma tragédia para todo um país. Mas não vamos agora levantar bandeiras para atrair protagonismo para os protagonistas. Mas não tem mesmo ninguém decente, sério, no meu eclesiástico que diz, não é bem assim. Então, que o meu Deus, nosso Deus, possa consolar aquela família, mas que console também a terra. Que isso seja revisto, porque essa história de fazer justiça pelas mãos próprias, queimarem pessoas vivas, apedrejarem, veja só. Mas se você chora ali, também tem que chorar aqui. Senão você está fazendo como os políticos, você só aparece quando tem câmara. Nós, líderes religiosos, estamos a cair nisso. Estamos a procurar um caso para ter imediatismo, porque parece que está-se a tornar isso. É um caso imediático. Onde tenho que reunir para ver o caso do jovem? Não, eu tenho que reunir a igreja. Vamos orar pela essa nação. A nação chora, mano. Ou você acha que Deus não vê quando é fora da nossa congregação? Não foi assim que eu aprendi em Cristo. Pelo menos eu não quero, além disso, falar somente daquilo que é a revelação que eu tenho. Não faço mais nada senão a revelação que eu tenho. E se estiver errado, é só me corrigir. Vou te ouvir. Mas chega disso. Chega desse protagonismo. Amém? É muito erro. Porque você representa um Deus injusto e parcial. Depois vão perguntar, quer dizer, mas Deus só viu aquele. Quando Paulo disse, vocês sabem o zelo que eu tenho, que eu daria a minha própria salvação, para que a minha nação fosse salva. Calma, nós estamos... É a nação inteira que tem que ser salva. Não é a defesa do meu ajuntamento na esquina. Porque verdade seja dita, dentro do nosso ajuntamento tem coisas extremamente gravíssimas. Gravíssimas, e que se nós falarmos delas, vamos dizer que é perseguição. Vamos dizer que está tocando no ungido. E antes de você achar que é amargura, pense bem o que eu estou a falar. Pense bem, porque é muito grave acudirmos e suportarmos injustamente erro. Se matarem um jovem na rua, eu dei esse exemplo. Mataram um jovem, aquele era mesmo gatuno. Aquele roubou mesmo. E quem contribuiu na morte dele foram os jovens sentados que trabalhavam comigo. Depois um deles se levantou e disse, eu vou te matar, pastor. Porque nele tinha o espírito do homicídio. Mas é o que cantava mais louvor. Igreja, vamos ter cuidado. Porém, como não é moral nem cívica que estamos a pregar, lembre-se que Paulo consentia na morte dos outros. De Estevão, era o que segurava as vestes. E foi a ele a quem Deus se revelou. Então, não obstante, a graça dele é para a nação, ainda que eles façam isso hoje. Deus tem também uma palavra para falar sobre eles. Mas num genuíno arrependimento que é fruto, como Deus se revelou a Paulo. A revelação de quem Jesus é que me impede de ocupar espaço dentro da igreja e fazer o que eu quero fazer e fazer o que eu acho que eu quero fazer. Amém? E lá é literalmente isso. Quando você vem dentro da igreja procurar casamento, você é gentio. Teu lugar não é dentro da igreja. E você sabe aonde até que está a pedir dentro da igreja procurar um parceiro, procurar casamento homossexual. Isso não é dentro da igreja, isso é do mundo. Qual é o Deus que vai te responder num casamento homossexual? É o Deus desse mundo. É o diabo que eu expulso. Amém? Glória a Deus.
O ministério apostólico tem a característica de produzir, levantar, formar homens como Jesus. Não gentios que agora enchem uma sala, um auditório para a nossa fama. Mas homens como Jesus. E isso é fantástico. Quando começas a descobrir quem Jesus é, tu vês o potencial naquele pecador ele ser como Jesus. Naquele drogado, ele ser como Jesus. Não, eu não te estou a dizer ser como Jesus a expulsar demônios. Eu não te estou a dizer como Jesus a pregar. Porque, querido irmão, nem todo ex-drogado tem que ser pregador. Nem toda ex-prostituta tem que dar testemunho. Estamos cansados disso. Mas ser como Jesus na comunhão dele com o Pai. E se realmente eles tiverem uma comunhão com o Pai, não precisam de um cargo, nem uma posição da igreja para serem luz do mundo, nem sal da terra. E é isso que você tem que se focar. Jesus amava muito Lázaro. E Jesus chamou Lázaro, sai. Porque a vida que Lázaro vivia era uma cisterna. Mas agora na ressurreição ele entendeu esse Jesus. Meu, se vocês soubessem quem ele é. Agora ele era testemunha da ressurreição de Jesus. O caráter apostólico da igreja é ser essa testemunha da ressurreição. E como é que você pode ser a testemunha da ressurreição? O poder que habita em nós. Queridos irmãos, há poder para você vencer o pecado. Há poder para você vencer a arrogância, a falsidade. Quando alguém não está morto para si, ele tem medo. Quando você vê que há pessoas que não conseguem abrir mão do medo, deixa eu só te explicar uma coisa. Alguém que não consegue vencer o medo é porque ele está vivo para si mesmo. Porque, segundo de Reis 7, os leprosos já tinham mesmo sido rejeitados, já tinham perdido mesmo qualquer propriedade, já tinham perdido tudo. E os leprosos disseram, se ficarmos aqui, vamos morrer à fome. Se formos ali para os não sei se filisteus ou sírios, vão nos matar, tão somente morreremos. Vamos morrer aqui, vamos morrer lá. Vamos morrer. Porém, aleluia. Amém e amém. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, no nome de Jesus. Vamos voltar logo a seguir sobre a questão dos leprosos. Fluam rios, fluam rios, eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios, eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as
nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. O seu rio fluam rios, fluam rios, fluam os teus rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Oh, acenda a chama do teu poder sobre as nações. Acenda a chama do teu poder sobre o teu povo. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Tiramos as nossas sandálias, o Senhor se move. Há mais revelação, há mais conhecimento do Senhor para cada um de nós. Porém, depende de nós abrirmos mão daquilo que nós achamos, de sermos nós, pararmos de sermos nós a definir limites, mas deixarmos o Senhor ser Senhor e nos trazer de volta aquilo que é o conhecimento dele. Amém? Falava eu na primeira parte sobre os leprosos em 2 de Reis 7. Eles disseram: se ficarmos aqui, morremos à fome. Se formos ao campo dos inimigos e se nos matarem, tão somente morreremos. Eles consideravam-se mortos. E porque se consideravam eles mesmos mortos, não temiam mais quem os pudesse matar, seja a fome ou os inimigos. Por que você ainda sente medo? Porque você ainda está vivo para estas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Logo, o medo só se apodera daquele que não crê. Porque você crê, você se considera morto para o pecado, morto para este mundo, morto não mais o meu corpo como instrumento do pecado. Logo, quando me repreenderem, tenho medo. Eu entendo que eu estou a ser corrigido para ser como Cristo. Quando não der certo, eu não tenho medo, porque eu vou me perguntar se aquilo era a vontade de Deus ou não. Logo, eu não vou insistir no erro, eu quero andar na presença dele. Logo, se for aqui e não der certo, se for ali e também não deu certo, então somente não deu certo. O que é que eu quero saber é descobrir o que Deus tem para eu viver. Então, ele disse: vai chamar teu marido, porque eram 6 casas que não tinha dado certo. Porém, ela foi uma mulher usada por Deus para incendiar aquela cidade para Jesus. Mas quando é que ela foi usada por Deus?
quando ela deixou de beber das águas que ela bebia para beber das águas que Jesus tinha. Interessante se você estudar a história da mulher samaritana. Ela cita muitas passagens bíblicas. O nosso pai Jacó, o nosso pai Abraão. E Jesus lhe disse, não é teu pai. Porque os samaritanos não eram judeus. Eram oriundos da Babilônia, segunda de Reis 17. Assim, os gentios como os samaritanos, estando dentro da igreja, você se confunde. Eles estão a buscar um Deus, a buscar as coisas que são as suas necessidades, porque não têm a revelação de Deus. Quem tem a revelação de Deus não busca essas coisas. Logo, queridos irmãos, eu buscando o Senhor, não estou a buscar a minha reputação. Porque a Bíblia diz, alguém que se gloriar, glorie-se na cruz do Evangelho, para o qual eu estou morto para este mundo, para que eu possa ter entendimento das Escrituras, conhecer a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Logo, nós não buscamos Deus pelas necessidades quando temos a revelação de quem Jesus é. Nós buscamos Deus porque Ele é Deus. Que Ele é Deus. Então nós não podemos levantar falsas bandeiras no cristianismo. O próprio Deus não vai aprovar isso. Tudo que for feito fora da vontade dele, é Ele próprio que vai derrubar. Tudo que for contrário no teu caráter, Ele não vai aprovar. Logo, queridos irmãos, se Deus te ama e Deus te aceitou, por que você ainda lida com rejeição? Talvez porque você está a querer ser aceito em coisas que Deus não te chamou. Não é suficiente para vós. Não é suficiente para vós que Deus te tenha escolhido. Porém, Eucana disse para Ana, Ana, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos, mas porque ela queria um filho para competir com Penina. A tua dor vem mesmo de onde? Da competição, da inveja, ou porque Deus não fez para ti? A tua dor vem de onde? Logo, queridos irmãos, ele disse, procurem uma outra nação e vocês não vão encontrar. Nação que abra mão dos seus deuses, porque são teimosos. São rebeldes, obstinados. Mas Israel me deixou a mim um manancial de águas vivas e me trocou por cisternas rotas. Ezequiel capítulo 8, eu começo a fechar minha mensagem aqui. Ezequiel capítulo 8, no versículo 7 em diante. Diz a palavra do Senhor. Ezequiel 8, versículo 7 ao versículo 11. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Filho do homem, verso 12 diz assim, então disse-me, viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Veja, e ele ainda disse, tornarás a ver ainda maiores abominações do que essas, que eles fazem. Às vezes, a fachada do templo, da organização, não te permite ver idolatria lá dentro dos corações. Que na realidade cada um está a oferecer incenso, que é adoração, aos ídolos dos seus próprios corações. Há uns anos atrás, em Ostia, uma cidade em Roma, onde nós pregávamos o Evangelho, saímos com um grupo de jovens da igreja local. Tivemos a trabalhar com eles durante o dia, de manhã em oração, e de repente éramos nós um grupo,
Saímos de Londres para a Itália, mas eles decidiram que os jovens da igreja também deveriam ir conosco para aprender conosco. É para aprender, né? E de repente eu vejo um casalzinho de jovens. Apareciam a trocar palavras. E de repente o jovem sentou-se no lanceio do passeio. Enquanto nós andávamos, eu parei e perguntei: quem é esse jovem que tem? Então alguém me disse: é o namorado da filha do pastor. E o que é que você passa para ele estar a chorar? Ele disse: a filha do pastor disse que não quer mais namorar com ele. Olha, eles estão a vir trazer essas meninices aqui dentro. Os dois, fora. Manda voltar para a igreja. Não vou levar pessoas assim contigo. Não. É bem estranho. Porque nos nossos dias nós já estamos a falar, não, chama para fazer aconselhamento por causa disso, por causa daquilo. Não tem, mano. Essa é uma preciosa e grande obra. Para estarmos aqui a dividir uma igreja porque namorinhos não deram certo. Talvez não fosse para namorarem nunca, fora. Porque nem tudo que não deu certo é porque não foi vontade, ou porque o diabo é quem fez. Às vezes você que estava lá em rebeldia, fora. No dia em que nós nos tornamos sérios, nós vamos ter igreja. Porque há muita gente que tem sede e fome de Deus, mas está a encontrar meninices no meio da igreja. Pensei que fossem sérios, porque ali estava escrito: Jesus é o Senhor, mas quem está no altar são vocês. O que está no altar são os vossos ídolos. O que está no altar são os vossos interesses. Eu vou terminar minha mensagem aqui, porque esse é um assunto realmente muito mais profundo no meu coração. Disseram eles: Moisés está a demorar muito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Arão, toma aqui o nosso dinheiro e constrói para nós a nossa adoração. Então tu estás a ver Moisés sozinho lá em cima, a descer, e o ministério de Arão explodiu. Agora você tem que se perguntar: como é que o ministério de Arão explodiu da noite para o dia? Não faltou riquezas naquele ministério. Não faltou povo naquele ministério. Mas Arão era um ídolo, era um líder idólatra. Crescimento, aos teus olhos, pode ser algo que vai te impressionar quando você despreza a tua comunhão com Deus lá em cima. Então, no deserto tinha 2 ministérios. Moisés, um homem que Deus se revelou, e o povo não quis esperar nele. Porém, encontraram para si um líder que recebia as riquezas e construía os ídolos nos seus corações. E eles diziam: Deus está aqui. Porém, para fazerem isso, poderiam ou teriam que ignorar o Deus que se revelou a Moisés, os sinais e maravilhas que eles viram, como Deus se levantou para lhes responder ou confirmar a palavra que Deus prometeu a Abraão 400 anos atrás, e eles ignoraram por completo e abandonaram Moisés para ficarem no ministério de curta duração. Porque o ministério de Arão foi estabelecido na idolatria do povo. E Jesus nos fala, nos outros exemplos nos fala, Paulo nos fala isso. Não suportariam sã doutrina, atrairiam para si mestres que falam aquilo que está nos seus corações. Deus quer falar contigo para ser o manancial de águas vivas no teu coração. Não alguém que vai te dar o desejo do teu coração carnal. Porque esse desejo não lhe agrada. E se a mulher samaritana tivesse encontrado um outro pastor? Será que aquele outro iria lhe dizer: não, filha, vamos jejuar para restaurar a relação que quebrou? Só que o perigo é que se fizesse isso, estava a desprezar a nação toda lá fora. Você que faz parte da igreja, a Bíblia diz: não é essa casa chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, só está a morar nossos assuntos, desprezando o clamor de uma nação. Uma igreja apostólica foi chamada das trevas, da morte, do túmulo,
Porque ele disse, filho do homem, este vale de ossos secos é a casa de Israel que diz, não temos esperança. Porém, diz-lhes que assim farei eu quando vos tirar do vosso túmulo e saberão que eu sou Deus. Então nós declaramos a palavra para ossos secos, que ouvindo a palavra se ajuntam cada osso a seu osso. Para que então você seja revestido da palavra, que se faça carne em ti e então o espírito de vida venha sobre ti. Queridos irmãos, é tempo de nós entendermos que o Senhor está a restaurar a sua igreja, mas não é aquilo que você acha. É a igreja dele. Então pare de cobiçar as coisas do mundo. Pare de ser rebelde. Pare de ser uma pessoa obstinada. Porque rebeldia e obstinação é comparado ao pecado de bruxaria. Mais especificamente ao pecado de feitiçaria, que é invocar demônios. Existem pessoas que são de difícil trato. Eles nunca vão se arrepender, têm sempre razão. Com uma coisa que eles nunca fizeram é morrer. Mas eles estão dentro da igreja, que eles não querem ficar para trás. Mas eles não vão morrer. Porque eles são cheios de si mesmos. Preste bem atenção, não troque o manancial de águas vivas. A glória de Deus da tua vida por coisas fúteis. Eu termino assim. Mamãe quer ter razão? Eu vou te dar razão. É isso que queres? Eu vou te dar. Queres mais que? Queres ir aonde? Vou te levar lá. Porque trocar o manancial de águas vivas, discutir contigo, argumentar contigo, porque você não quer ouvir, porque você não quer abrir mão. Minha irmã, era suposto tomar o teu lugar. Não nós perdemos o nosso lugar porque você insiste que não quer tomar o teu lugar. Com licença. Homens sérios vão te fazer isso. Amém e amém. Entenda. A palavra de Deus não é para nós debatermos. Isso que nós estamos a ver são falsas bandeiras. No momento que eu te falo, o Senhor não tem estado a visitar homens e mulheres. No momento que eu te falo, Deus não está a visitar homens e mulheres, lhes mostrando, criando neles sede e fome e desejando Deus se o Senhor for. Não há homens mesmo, achas, que estejam nas trevas, mas estão a ser tocados pelo Senhor. Eu ouço, não há homens nas trevas, não há homens na droga nesse momento a quem o Senhor está a falar, lhes dizendo, sai daí. Achas? Enquanto você brinca de obstinado e de teimoso, que não vou morrer, que não é da maneira da palavra, é da minha maneira, verás outros tomarem o teu lugar na brincadeira. Porque Deus está a falar com eles. Da maneira que Deus está a sacudir a igreja, mas Ele também está a sacudir o mundo, revelando-se a eles. Para que quando eles vierem, não encontrem escândalos para voltarem para o mundo, mas para que eles ascendam para o Senhor. Deus está a levantar outros líderes. Deus te abençoe. Guarde o entendimento que você ouviu nessa noite. Porque essa é a mais pura realidade que está a acontecer e vai acontecer nesses dias. Mas a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Então, querida irmã, você que brinca que o teu umbigo é muito precioso, saiba que o mundo está a clamar e Deus está lhes a responder. Quanto Vasti brincava de eu não vou tomar o meu lugar, Esther estava lá. Não brinca de fingir que você é assim tão especial que você domina o tema. É acerca de ti o dia todo. Quando Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Amém e amém. Um homem e uma mulher que teme, que tem medo, que se dedica à idolatria, que se dedica ao desejo, que é teimoso, é porque ele não está morto. Amém e amém. Qual é o antídoto para isso? É a cruz.
Glória a Deus. Amém. É muito simples, não tem muita coisa a falar. Basta você estar morto para ti mesmo, que essas coisas desaparecem. Então você que diz, não, o diabo não mexeu mais em Lázaro quando estava no túmulo. O diabo só se levantou para tentar mexer em Lázaro quando Lázaro ressuscitou. Agora você tem que se perguntar, o diabo na tua vida é porque você é carnal ou porque você é testemunha de Jesus Cristo? Não é? E sobre aquela testemunha, o diabo não tem poder, porque eles o venceram pelo sangue, pela autoridade da palavra nas suas bocas, e porque eles não amaram as suas vidas até a morte. Em nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. O meu maior desejo não é ver Joana expulsar demônios, é ver quão parecida com Jesus que te tornaste. E assim seja sobre cada um daqueles que ouvem. Amém e amém. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Te louvamos e te agradecemos nessa noite pela tua misericórdia. Reaviva a igreja. Remove toda falsa crença e todo crente imposto. Toda falsa aliança. Desfaz julgos e alianças feitos debaixo de bruxaria. Expõe todo o orgulho que está no oculto. Paralisa toda manobra satânica. Eu oro nessa noite levantando minha mão diante de ti, Senhor. Estabelece o teu reino entre as nações, pois as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja edificada. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Revela o manto, poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revelo o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Revela a chama do teu poder sobre as nações. Acenda a chama do teu poder sobre
som.